gente, aqui é a Laís, eu espero que todos vocês estejam bem. E olha, faz tempo eu acho que não tem vlog aqui no canal, mas hoje é dia de vlog, é dia de passar uma semana lendo comigo, então bora lá! Pra ser bem sincera, gente, eu tô assim por um tempo assim bem complicado, muito corrido. Esse primeiro semestre eu praticamente não li muitos livros que não fossem acadêmicos, né? Muitos textos que não fossem acadêmicos. Então, meu número de leitura nesse sentido foi bem menor do que já tinha sido em outros anos. E eu também tava meio que numa ressaca literária. Então, assim, complicado, né? Mas, assim, deu vontade de ler livro de suspense. E eu pensei em fazer um desafio nessa semana. Hoje é segunda-feira, dia 18 de julho. E vocês estão começando essa semana junto comigo. Claro que vocês só vão ver semana que vem, né? Mas é sobre isso. E a minha ideia é ler nessa semana apenas livros de suspense. Eu separei aqui 4 livros de suspense, que na verdade eu não tenho certeza se eles são exatamente de suspense, mas enfim, eu vou ler e compartilhar com vocês durante essa semana os livros que eu separei. Um dos livros é esse aqui, O Mal Nosso de Cada Dia. Esse livro é da editora Darkside. Como sempre, a editora Darkside, ela arrasa na edição, não é mesmo? E esse livro aqui eu comprei, eu acho, final de ano. Eu tava bem afim de ler. Ele parece, assim, ser bem tenso, na verdade. E eu não tenho muita certeza se é um suspense ou se ele é mais puxado pra uma coisa meio macabra, meio sinistra. Mas parece um suspense. E eu tô afim de ler, então eu espero ler esse livro esta semana. O segundo livro que eu espero ler essa semana é esse aqui, da editora Trama, O Julgamento de Miracle Creek. Esse livro também, eu já vi várias pessoas falando super bem dele. E eu recebi da editora Trama há um tempinho, tava a fim de ler, mas assim, correria, né? Então não tinha dado ainda pra ler esse livro e eu espero muito ler essa semana. Ele basicamente é um julgamento, obviamente, mas eu imagino que tem um suspense pra saber o que rolou, né? Confesso que eu não lembro mais direito da sinopse, mas eu lembro de ver pessoas falando bem dele, então eu pretendo ler esse livro. O outro... Quase que caiu tudo aqui. O outro livro, eu já comecei a ler, eu tô na página 97, também é da editora Trama, e ele foi quem me incentivou a fazer esse desafio, porque eu comecei a ler esse livro e fiquei a fim de ler suspenses, é um livro de suspense, e me deu a ideia de fazer esse vlog. Aqui nós temos um cara que foi encontrado morto, e depois a gente vai voltar no tempo pra entender quem ele era. Ele trabalhava numa grande empresa, mas quem ele era e por que alguém que gostaria assim de ver ele morto, né, de desaparecer com ele. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe quem o matou. Então eu tô bem no início ainda, eu tô na página 97. No início do livro eu fiquei um pouco confusa com os personagens, quem era quem, mas agora eu já me achei e tô curtindo bastante essa leitura e espero terminar ele essa semana ainda. Eu tô sendo assim bem ousada, né? Não li nada e agora quero ler 4 livros em uma semana sobre isso. O outro livro é este aqui, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Esse eu recebi do Amigo Secreto Booktuber no final do ano. Foi também o livro que eu dei de Amigo Secreto dos Booktubers. É um livro que eu tô muito a fim de ler. É da editora Intrínseca, apesar dele parecer até meio da Darkside, né, o estilo dessa edição. Mas eu tô muito a fim de ler. Eu não sei se talvez ele seja mais terror do que suspense, mas é isso, gente. Tô a fim de ler e vou contar pra vocês. Então, assim, são esses 4 livros, já estão aqui com os nomes, né? São esses 4 livros que eu pretendo ler essa semana. Uma semana de suspense, uma semana de mistério aqui no canal. E eu vou compartilhando com vocês conforme eu for lendo os livros e o que eu for achando deles. Espero gostar de todos eles e sair dessa ressaca literária. Gente, hoje agora é dia 19, então estamos no dia seguinte e eu terminei este aqui, Acerto de Contas. Eu tava na página 97, eu peguei bem firme ele ontem e hoje, né, eu terminei ele agora há pouco, faz uns 5 minutos, então ele tem 312 páginas, deixa eu ver aqui, 315 páginas, 317 páginas. Ele tem 317 páginas, é bem tranquilo de ler. Ele me lembrou um pouco outro livro da mesma editora, não é a mesma autora, mas a mesma editora, é Ex-Mulher. Ele me lembrou assim um pouco dessa história. Aqui nós vamos ter uma empresa meio que no ramo imobiliário, né? E uma empresa muito grande, e nós temos esse cara central que é o Jimmy. Ele é um figurão dessa empresa.
e ele aparece morto. A gente já começa o livro com isso. E depois a gente vai meio que voltando no tempo e conhecendo um pouco dos outros personagens, das personagens principalmente, né? Dessas 3 mulheres que são nosso foco no livro, que é a Jill, a Nikki e a Alex, que são mulheres que trabalham com ele, né? A Jill é a dona da empresa, a sócia, a Nicole trabalha junto com ele e a Alex é a assistente dele, que está de licença maternidade. E a gente vai entendendo um pouquinho de cada uma dessas personagens, entendendo por que elas têm ódio no coração, assim, deste ser que se chama Jimmy. Ele é um cara daqueles bem escrotos mesmo, que faz tudo pra conseguir o que quer. Então vai ser assim um mistério de o que aconteceu, porque elas vão se encontrar em uma festa e vão conversar e vai dar a entender que, né, elas querem alguma vingança, elas querem fazer alguma coisa. Então o livro vai se passar todo sempre entre essas 3 mulheres, mas é narrado em terceira pessoa, e a gente vai tentar descobrir qual delas que realmente matou o Jimmy, porque todas elas o odeiam, mas alguém cometeu esse crime, alguém matou ele. Ele é um livro que você vai pegar e não vai querer largar, né? Ele tem essa narrativa que vai fazer você querer saber o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo eu não curti tanto ele assim, sabe? Por exemplo, eu disse que ele tem essa pegada da ex-mulher, né? Que a ex-mulher também, o cara já começa o livro morto e daí a gente vai entre a mulher atual e a ex-mulher pra saber qual delas o matou. Mas a ex-mulher é assim, um dos meus livros preferidos de suspense, eu acho sensacional. E esse aqui não me prendeu tanto, eu acho que eu daria, sei lá, umas 3 estrelas. É muito contraditório, né? Dizer que eu não consegui largar de ler, mas que eu não consegui largar a leitura, né? Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu não achei ele tão incrível assim. Não sei, não foi tudo isso pra mim. Foi uma leitura boa, uma leitura rápida, mas tinha hora que eu ficava meio assim, sei lá, não sei explicar muito bem, mas não foi a melhor leitura pra mim, sabe? Não foi o melhor livro de suspense que eu já li. Ele é bom, mas não é excelente. Então eu acho que eu daria umas 3 estrelas. As 3 estrelas ainda é bom, né, gente? 3 estrelas ainda é bom. Então assim, é legal, mas acho que não é o meu livro preferido de suspense. E daí eu comecei a ler O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Eu tô na página... Gente, esse aqui a leitura tá muito rápida. Eu tô na página 141. Nem eu sabia que eu tava em tanto. Eu tô na metade do livro quase, porque ele tem uma leitura muito fluida. Sabe aquele livro que você pega e parece que leu 2 páginas, mas na verdade já se passaram 50? É esse livro. Ele é cheio de capítulos curtos e ele é bem envolvente, mas por enquanto eu não tô achando ele um suspense. Eu não sei nem o que eu tô achando, porque eu não tô achando nem ele um suspense, nem ele um terror. Eu ainda não sei que gênero encaixar esse livro por enquanto, mas é isso, eu tô na metade desse livro. E então, eu tava lendo os 2 juntos, né? Então eu devo ler agora, talvez, ele junto com Um Mal Nosso de Cada Dia, ou com O Julgamento de Miracle Creek, eu não tenho certeza. Mas eu tô lendo esse aqui. E é isso, minha gente. E, gente, eu já tava esquecendo de falar que eu... Ai, quase deixei cair. Filmar com uma mão e falar, assim, pegar o livro com a outra não dá, né? Eu terminei O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Este livro, eu já falei que tem uma edição perfeita, mas eu não sei ainda muito bem o que achar dele. Ele é, sim, puxado pro terror, mas eu acho que o terror demora muito a acontecer, realmente, pra mim. Ele demorou muito pra acontecer e, sei lá, eu gostei, mas eu não amei esse livro, sabe? Eu realmente esperava amar esse livro, eu achei que eu ia gostar bastante, mas eu acho que ele é muito mais sobre amizade do que sobre outra coisa. E aqui nós vamos ter essas 2 amigas que meio que crescem juntos, você vai acompanhar elas na fase ali da infância e depois na adolescência. Na parte da infância vai ter a Abby tendo uma festa de aniversário onde ninguém vai, e daí a Gretchen, que é tipo uma aluna nova, se eu não me engano, enfim, meio esquisita, as 2 não são amigas, mas ela vai na festa. E ali meio que começa uma amizade inusitada e elas vão crescendo e se tornando muito amigas, até que uma noite, elas já são adolescentes, elas vão pra uma casa de uma amiga, outra amiga no caso, e durante a madrugada as 2 e mais essas outras 2 amigas resolvem, assim, dar um mergulho no lago, né, à noite. Só que a Gretchen, ela,
pula pra dar esse mergulho e ela some, meio que ela fica desaparecida a noite toda. Elas encontram ela depois na mata, bem perturbada, e a partir dali ela começa a agir de forma muito estranha, muito estranha. Então, pra mim, até esse acontecimento, assim, já demora, sabe? Demora a chegar. E depois, as atitudes dela, e a gente vai entendendo, mas o ponto-chave mesmo, eu acho que é quase no final do livro. Ali dá pra dar um arrepio. Não senti tanto assim, pra ser bem sincera, mas dá pra dar um arrepio, sabe? Mexe com algumas coisas mais pesadas. Então, é um livro legal, mas eu esperava amar e eu não amei. Acho que eu dei 3 estrelas pra ele. É um livro que não é pra todo mundo, obviamente, porque ele tem essa pegada de terror e alguns gatilhos, mas eu acho que a edição é melhor, a edição é mais bonita e melhor do que o livro em si, sabe? Não amei tanto. Dei 3 estrelas. Eu também acho que dei 3 estrelas pro outro, acerto de contas. Então, por enquanto, essa minha semana de suspense e terror tá 3 estrelas. Agora eu tenho os outros 2 livros, né? Gente, preciso desabafar com vocês. Quase meia-noite, 11h34. E eu comecei a ler este livrinho aqui, O Mal Nosso de Cada Dia. Eu vou começar o primeiro capítulo agora, eu só li o prólogo. Mas eu tô achando que eu vou me arrepender de ler esse livro. Ele tá me lembrando muito, 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 de repente, assim, do nada, Looney. E vocês sabem, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que Looney é um livro que até hoje eu li e eu não entendi. E eu acho que todo mundo que leu esse livro não entendeu, porque eu nunca vi nenhuma resenha dizendo que entendeu. Então, assim... E eu comecei a ler ele, olhar pra ele, pensar nele. Tô achando que eu vou me arrepender de ler esse livro, que vai ser uma pegada de Looney. Pessoas estranhas, cidade pequena, fanatismo religioso. Tô bem preocupada com essa leitura. Bem preocupada mesmo, mas eu pretendo ler, terminar e falar pra vocês sobre ele, né? Nós estamos nessa semana com esses livros, então eu realmente pretendo ler, mas eu tô preocupada. Torçam por mim para que eu volte aqui e diga pra vocês, não, esse é um livro incrível, muito bom. E eu me enganei, porque eu quero estar enganada, mas tô com medo. Gente, hoje é dia 19, certo? Não, dia 20 já. Dia 20. E eu terminei este livro aqui. Terminei O Mal Nosso de Cada Dia. Tem uma edição linda, né? Darkside, como sempre, sempre arrasa, né? Eu conversei com vocês ontem que eu achei... que eu tava com medo, né? Que eu achei que ele ia ser uma pegada Looney da vida. Aliás, o Looney tá por ali. Tô olhando pra Looney. E eu ia me arrepender de ler esse livro e tal. Então, assim, terminei. E não me arrependi de ter lido. Não me arrependi de ter lido. Assim que eu terminei, eu tive uma sensação de que ele valia, sei lá, 1 estrela. Mas 10 minutos depois eu marquei 4. Super normal a pessoa. Mas ele realmente tem uma pegada de Looney pra mim. Quem já leu Looney talvez vá sentir um pouco essa pegada. Só que Looney não faz nenhum sentido, né? Até hoje é um livro que não fez sentido pra mim. Mas esse aqui, com certeza, tem toda uma lógica, tem todo um sentido. Mas é a mesma pegada dark, digamos assim. É a mesma pegada que mistura a religião, o fanatismo religioso e leva pra um lado bem obscuro da coisa, sabe? É um livro extremamente pesado, extremamente pesado. Não é uma leitura nem um pouco fácil, não te deixa nem um pouco feliz, não é um livro que vai te trazer alegria, não é um livro que vai ser assim bem tranquilo pra você ler, que você vai achar incrível, não. Ele é extremamente pesado, com 95% dos personagens sendo extremamente odiosos, e daí você fica ali com uns 5% só que são pessoas ok, que são pessoas boas, mas que são extremamente prejudicadas por esses outros 95%, sabe? A gente vai começar o livro com uma família, a família do Willard, o pai dele, a mãe dele, né? E vai entender, é muito breve essa parte, mas vai entender que o pai do Willard é um cara bem complicado, é sim um fanático religioso, mas é um cara extremamente violento. Então a gente vai ter esse início e depois vai acompanhar um pouquinho do Willard, depois que ele volta da guerra, né, já mais velho, o pai dele já faleceu, ele tem apenas a mãe viva ainda, e ele volta da guerra e ele tem todos esses monstros, né, digamos assim, de ter passado pela guerra, de ter vivido aquilo e de ter perdido muitos amigos, né, de ter vivenciado aquilo. E a gente vai ver que ele também carrega muitos traços daquela infância
violenta e fanática que ele teve. Ele conhece uma jovem, a Charlotte, ele se apaixona por ela e casa com ela, e daí eles vão ter um filho que é o Arvin. O Arvin é o nosso personagem principal desse livro aqui. Então eles casam e quando o Arvin tá com 10 anos, se eu não me engano, eles descobrem que a Charlotte, que é a esposa do Willard, a mãe do Arvin, ela está com câncer. E essa mulher, gente, o céu, coitada, ela vai começar a definhar. É um câncer muito agressivo. E esse livro se passa lá na década de 50, né, por aí, um pouco antes, um pouco depois, mais ou menos nessas décadas. Então, ela vai sofrer bastante. E o Willard, ele pira total, assim, ele pira muito, ele quer salvar a esposa de qualquer forma e ele entende que talvez na fé dele, ou nesse fanatismo que ele tem, ele vai conseguir, ele reza e faz o Arvin rezar e em um certo momento ele começa a fazer sacrifícios, sabe? Sacrifícios com animais, porque ele acha que isso vai salvar ela e ele é extremamente violento com o Arvin e quer empurrar, né, esse fanatismo goela abaixo também. E a ponto de dizer que o menino não tá rezando o suficiente, por isso que a mãe não vai ficar boa, sabe? Umas coisas pesadas. Essa parte dos sacrifícios são realmente pesadas. O autor aqui, eu vi até um pessoal falando assim, ele tem uma escrita bem crua, ele é totalmente direto, ele não vai te ficar dando, você ficar dando voltinhas, não vai florear nada. Ele é extremamente direto, ele é extremamente... até detalhista, assim, vai te tacar a bomba na cara mesmo. Vai ter momentos que ele vai te deixar com nojo, vai ter momentos que ele vai te causar uma aflição mesmo, sabe? Eu senti muito isso durante o livro, assim. São cenas bem explícitas, digamos assim, bem cruas. E é claro que a mãe acaba não ficando boa e ela morre. Isso acontece logo no início do livro. E nós vamos ter esse Arvin, né, que está totalmente desamparado e que vai morar com a avó e vai crescendo assim e a gente vai acompanhar outros personagens, né. Além do Arvin, primeiro os personagens eles parecem bem desconectados, e a própria história no início ela dá um nó na gente, mas você vai logo pegar o ritmo do autor e vai entender que por mais desconectadas que essas histórias pareçam estar, elas provavelmente vão estar ligadas em algum momento. E é o que acontece. Elas se ligam em momentos da história. Então, nós temos a história do Arvin, nós temos a história da avó dele, nós temos a história dessa menina que é criada pela avó dele. Não vou entrar em detalhes nesse quesito. Nós temos a história de dois pregadores que são muito loucos, que são primos e que são extremamente loucos. Todo mundo nesse livro é louco, gente, quase todo mundo. São perturbados. Nós vamos ter um casal psicopata, um casal de assassinos, assim, que eles são bem cruéis, bem malucos da cabeça, que é o Carl e a Sandy. Nós vamos ter um policial que também, né, aquelas atitudes duvidosas. Assim, o que a gente tem aqui é caráter duvidoso, andar com os pés. A gente vai ter também, depois, mais pra frente, um pastor que aparece na cidade, que é extremamente difícil ler os trechos em que ele aparece. Então, assim, esse livro ele é extremamente difícil, tá? Ele só tem assuntos pesados, ele é cheio de gatilhos, dos mais diversos, de violência, de muita violência, de fanatismo religioso, de sacrifícios, de estupro, de assassinatos, de racismo, e você sente que o autor ele quer te julgar isso mesmo, ele quer te causar isso, ele quer te causar esse mal-estar. Então, eu acho que é por isso, sim, eu terminei dando 1 estrela pra esse livro, pelo sentimento que ele me causou, e daí eu esfriei a cabeça e pensei na escrita e no quanto esse livro é, na verdade, muito bom. Ele é pesado, ele é perturbador, mas na verdade ele é bom, sabe? Então eu terminei dando 4 estrelas pra ele. 4 estrelas por toda a história e todo o universo aqui que foi criado, e toda essa maldade que é mostrada mesmo. E os personagens e as histórias, como elas se conectaram. Mas eu tirei 1 estrela pela sensação que ele me causou. Então não é um livro pra todo mundo. Aliás, eu diria, é um livro pra poucas pessoas. Porque tem que ter estômago e tem que estar psicológico bem em dia, gente. Porque esse livro te deixa assim bem pra baixo, tá? Vai te deixar meio assim, uma afliçãozinha no coração. E daí, eu descobri, na verdade eu sabia do filme, mas eu não tinha me tocado, sabe? Que tem o filme, né? Tem o filme, acho que na Netflix,
Não sei se tá o Mal Nosso de Cada Dia ou se tá o Diabo de Cada Dia, alguma coisa assim, que é com o Tom Holland e com o Robert Pattinson. Tem vários outros atores bem famosos nesse filme, eu tava vendo o trailer. Eu tenho que assistir, mas eu tenho que me preparar porque eu sei que vai ser tão pesado quanto. Pelo que eu vi, é um filme bem fiel ao livro, de uma forma geral. Então, eu tô a fim de ver, mas não sei se eu já vejo, aproveito esse sentimento e já vejo uma vez, ou se eu espero digerir um pouco mais, sabe? Então, assim, é um livro bom, mas é um livro extremamente pesado e é um livro que eu não releria. E apesar de eu dar 4 estrelas, eu não indicaria pra 90% das pessoas, sabe? É um livro extremamente pesado. É isso, gente. Agora eu tô só com o Miracle Creek, que eu já tô na página 70, 80, alguma coisa assim. Mas eu quero terminar ele amanhã. Amanhã é quinta-feira, eu devo terminar ele. E talvez daí eu vejo se eu encerro o vlog ou se dá tempo pra mais um livro, não sei. Mas essa minha semana de suspense e terror tá marromeno, né, gente? Porque isso aqui não é bem um suspense, mas com certeza é muito pesado. Não é um terror no sentido sobrenatural, mas é um terror de você ver a maldade do ser humano, sabe? Então, é isso. Gente, deixa eu falar pra vocês. Dia 21, 4h41 da manhã. Não sei se vocês conseguem ver, mas 4h40 da manhã. Eu vou pra Floripa hoje com meu pai. São 2 horas, 1h30 mais ou menos daqui. Mas pra não pegar fila, porque se você vai tipo 7 horas da manhã, você pega muita fila e daí a viagem dura 3 horas, porque é a capital, né? Então eu não tenho certeza se eu vou ler muito. Eu tô levando Miracle Creek comigo, mas dos dois, ou eu vou ler muito, ou eu não vou ler nada. Que com o carro andando eu não consigo ler muito, eu fico meio enjoada. Então é isso, eu não sei se eu vou conseguir ler muito, ou ao contrário, se eu vou ler tanto que eu vou até terminar Miracle Creek. Mas é isso, gente. Beijo, até daqui a pouco. Partiu! Gente, terminei Miracle Creek. Eu terminei ontem, na verdade, né? Eu falei pra vocês que eu não tinha certeza se eu ia conseguir ler, porque, né, tava sendo 4 horas da manhã. Mas eu consegui ler esse livro. Eu consegui finalizar ele. Na verdade, deu bastante tempo de ler durante o dia. E eu finalizei o julgamento de Miracle Creek. Já vou avisando que eu dei 4 estrelas pra esse livro aqui, porque ele realmente é muito bom. Ele tem uma história muito interessante e tem uma virada muito interessante no final, só que eu achei ele um pouco enrolado às vezes, sabe? Em muitos momentos eu achei ele um pouco arrastado, por isso que eu tirei uma estrela dele, porque realmente foi uma leitura que era mais arrastada, não é o tipo de livro que você pega e quando olha já acabou. Ele é mais detalhado e mais arrastado. Aqui vai ser falado sobre família, aqui vai ser falado sobre imigrantes, sobre crianças com autismo, sobre crianças com necessidades especiais, sobre a batalha também de muitas famílias em, às vezes, querer uma cura, né? A gente vai falar de diversos assuntos bem importantes, que eu achei bem bacana. Aqui o que vai acontecer? Nós temos ali uma câmara, né, hiperbárica, se não me engano é o nome, que é onde concentra oxigênio e tudo mais, que seria para um tratamento de algumas questões. Só que esse lugar, esse espaço, ele explode e deixa pessoas feridas e mata 2 pessoas, uma criança e uma mãe. E tudo indica que a mãe dessa criança que faleceu seria responsável, na verdade, por essa explosão, né? Que ela mesma teria planejado matar o próprio filho, enfim. E daí a gente vai para o julgamento. Só que daí nós vamos ter diversos personagens que estão envolvidos com esse lugar e os capítulos vão sendo distribuídos entre esses personagens. Você vai conhecendo quem eles são de verdade, o que eles estavam fazendo, o que levou a tal coisa. Então é bem interessante esse livro. É realmente uma leitura muito boa, mas como eu falei, eu achei ele um pouco arrastado em alguns momentos, por isso que eu dei 4 estrelas pra ele, gente. Então assim, hoje é sexta-feira, hoje é dia... deixa eu ver... dia 22, e eu tô com uns livros aqui do meu lado. Eu terminei os 4 livros propostos para nosso desafio, né? Eu terminei todos eles, eu falei, acho, de todos eles com vocês. E eu tô pensando, como ainda é sexta-feira, em ler um bem fininho. Reler, na verdade.
Corrida pela Herança, do Sidney Sheldon. Esse livro eu devo ter lido quando eu era adolescente, tem 174 páginas, então eu realmente não lembro da história, mas eu tô pensando em ler pra finalizar essa semana com 5 livros lidos ao invés de 4. Não tenho certeza. Se der certo, depois eu venho pra falar com vocês que eu li, ou se não der, eu venho pra dizer que não. Fechamos com esses 4. Voltei, gente. Terminei. Terminei o 5º livro, então. Tinha 170 páginas, 174 páginas, um pouquinho menos, né? Enfim, um livro bem curtinho. Esse livro aqui eu realmente não lembrava, eu li faz muitos anos. Eu acho que eu era uma criança ainda, adolescente, não lembro. Mas assim, é um livro de 94, se eu não me engano, então realmente tem bastante tempo. E ele é um livro bem infanto-juvenil. Ele é um suspense, tem até umas coisas meio... Como é que eu posso dizer? Meio ficção científica no final, talvez? Mas aqui nós vamos ter uma família, nós vamos ter 4 herdeiros de um homem muito rico que faleceu, mas ele era extremamente ganancioso e avarento, e ele tem esses 4 herdeiros que cada um é bem peculiar. É a viúva, o advogado, né? Enfim, cada um tem a sua personalidade. 3 deles são bem gananciosos, tanto quanto o falecido, e um é o bonzinho que quer doar tudo pra caridade. Então, esse homem, ele deixou vários vídeos para que os herdeiros precisem procurar por essa fortuna. Ele não vai simplesmente dar para eles. E ele deixa vídeos com enigmas. Então, assim, ele é interessante, mas é bem... Olha, não diria nem infanto-juvenil, eu já diria quase que infantil mesmo, sabe? É gostosinho, mas nada de extraordinário mesmo, né? É bem legal pra crianças. Eu acho que seria um suspense legal pro pessoal que tá ali na faixa dos 10, 12 anos, talvez. Mas foi interessante. Então agora sim a gente fechou. Foram 5 livros lidos, né? Foi Corrida pela Herança, do Sidney Sheldon. Foi O Julgamento de Miracle Creek. Aí tivemos O Mal Nosso de Cada Dia. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. E Acerto de Contas. Tivemos aqui 3, 4 estrelas, tirando Sidney Sheldon, que eu nem sei se eu vou dar estrela pra esse livro, porque eu realmente acho que não é a faixa etária. Eu acho que ele é um livro ali pros seus 10 anos, sabe? Então, não sei. Acho que eu não dei estrelas pra ele. Acho que seria um pouco injusto, não sei. Mas foram 5 livros lidos nesses 5 dias. Foi praticamente um livro por dia, né? Foi bom, gente, porque eu tava numa ressaca literária e lendo pouquíssimo, então ler 5 livros numa semana foi bem incrível. Era pra ser uma semana de suspense, que daí virou um suspense com terror, e é isso, gente. Foi bem bacana, eu adorei essa experiência e de compartilhar com vocês. E eu espero fazer logo mais um vídeo desse com outro tema, né? Agora foi suspense e terror, vamos ver qual será o próximo. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, de deixar o seu comentário e de compartilhar com os amigos que também são fãs de leitura. E claro que se você é novo, seja muito bem-vindo e se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo, gente!